Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, nesse terceiro vídeo sobre as minhas garimpadas concordiana, eu vou estar lhes trazendo mais alguns livros que peguei na doação aqui no Seminário Concórdia. Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro livro é esse, Minha Amada Maria. É um livro publicado pela editora Ubra, né? Especialmente nos 180 anos da imigração alemã, o que consta aqui na capa. E pela sinopse, nem sei se é a palavra correta, mostra que é um livro triste, né? É como tá escrito aqui. Este livro, surpreendente documentário com cartas inéditas, ouro puro de fonte primária sobre o sangrento episódio dos Mucker, fornece também um cromo perfeito da vida na colônia alemã na segunda metade do século XIX. É um livro que eu não conheço, mas pelo título, nessa sinopse, percebe que é um livro meio triste. Mas enfim, não vou fazer ponderações equivocadas porque eu não o conheço. Tem esse outro livro aqui, Reflexões em torno de Lutero. E esse livro, acredito eu que seja publicado pela editora Sinodal, e pelo menos aqui é dito que é apresentada e organizada por Martin Dreyer. Martin Dreyer é um autor que, pelo menos aqui no Seminário Concórdia, é muito bem conceituado. Muitos aqui indicam a leitura do Martin Dreyer, sabe? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que ele seja um bom autor, mas não posso falar mais nada além disso. Próximo livro, Filosofia Luterana da Educação. Como vocês podem ver, é um livro publicado pela editora Concórdia e é escrita pelo Alan Hart Jasman. É um livro que também eu não conheço, mas eu achei interessante pegar, porque vocês sabem, né? Se é da editora Concórdia, eu confio. Próximo livro não é da editora Concórdia, é da editora Sinodal. E como vocês sabem, não é uma editora da IELB, é editora da ISLB, que é também uma igreja luterana. E pelo que mostra aqui no índice, é um livro interessante, como por exemplo, sobre espiritualidade. Aqui fala sobre o Espírito Santo na vida do ser humano, o martírio como uma desgraça ou promessa, a alegria da confissão, meditação cristã e entre outros assuntos. Então, é um livro que, mesmo não sendo da editora Concórdia, eu achei interessante trazer para complementar no meu ensino teológico. Pois bem, próximo livro, Como Recuperá-los. Esse aqui é um livro publicado pela antiga editora Concórdia, quando ela se chamava Casa Publicadora Concórdia, e é um livro escrito por Waldo Werning. Não conheço o autor, não sei se é um pastor, mas pelo que esse livro apresenta de uma maneira resumida, é como devemos tratar aqueles que estão afastados da igreja. Como recuperá-los? E aqui, né, ainda não achei o índice aqui, nem sei se tem, deve mostrar formas de como recuperar esses nossos irmãos que estão afastados da igreja. Pois bem, aqui no início não tem um índice, né? Mas ele está aqui no final. Está aqui no final, por exemplo, avaliação da vida pastoral, causas de desvio, recuperação de cristãos lapsos, pequenos grupos de estudo,
Espírito Santo e sacramentos, e por aí vai. Então, acredito que é um bom livro, principalmente para mim, que quero me tornar um pastor, porque é bem provável que na minha jornada pastoral eu vá lidar com pessoas desviadas, né? E sabemos o quanto que é importante termos sabedoria para procurarmos, com a ajuda de Deus, trazer esses irmãos de volta à comunhão cristã. Mulheres da Bíblia. Esse livro aqui, ele não é um livro publicado pela editora Concórdia, na verdade, é uma editora batista. Mas como o próprio nome sugere, Mulheres da Bíblia, né, é um livro que faz uma abordagem, um estudo de cada mulher, especialmente do Velho Testamento, como indica aqui. E mesmo não sendo, né, repito, um livro da editora Concórdia, um livro de uma editora luterana, ainda assim eu acho interessante a gente fazer esses estudos. Mas não conheço o livro, não sei qual o seu conteúdo, então não vou me prolongar muito. Cremos, por isso também falamos. É um estudo da Fórmula de Concórdia, escrita pelo Otto Girl, grande Otto Girl, né? Então aqui faz como o próprio nome sugere, um estudo não só assim da Fórmula de Concórdia, mas como um todo, né? Por exemplo, o simbolismo na antiga igreja cristã, vocês podem ver aqui, né? Os simbolismos, a cruz latina, a cruz egípcia, a cruz grega, a cruz de Pedro, que é aquela cruz invertida, né? Que é infelizmente usada para simbolizar o satanismo, o ateísmo, né? Enfim. Então o livro assim é bem luterano, escrita pelo reverendo Otto Girl. E é isso, não vou me estender também, porque não conheço, e é publicada pela Concórdia S.A. E você já sabe, né? Se é publicada pela editora Concórdia, não vou completar. Ide Comunicai. Esse aqui é um livro que é publicado também pela editora Concórdia, editada pelo pastor Leopoldo Raimann, e também tem como redatores o reverendo Lauro Patzer e também o grande reverendo Horst Kornbecker, que Deus o tem, né? Um grande pastor que teve aqui em nosso meio, Horst Kornbecker. Pois bem, é um livro que eu não conheço, mas pelo sumário deve ter alguma coisa, isto é, se tivesse um sumário, né? Mas que pelo que está mostrando aqui, tem alguns dias, dias santos, que a gente comemora na igreja, por exemplo. Aqui, cadê? Assinatura dos artigos de Smalcalde, né? Aqui em fevereiro, né? 15 de fevereiro, comemora a assinatura dos artigos de Smalcalde. Aí no dia 16, comemora-se a vida de Philippe Melanchthon, né? E por aí vai, mas sinopse mesmo não tem. E aqui tem para cada mês, né? Cada mês os dias comemorativos. É interessante, é bem bacana. Bem bacana, né? Então, é um livro que eu acredito ser muito bom. Próximo livro, Conheça a Verdade. É um livro também publicado pela editora Concórdia. É um livro também que eu não conheço, mas aqui tem as orações, né? Oração da manhã, da noite, antes das refeições, após as refeições e por aí vai. Acredito que seja um livro de estudo. Esse livro aqui, né? Lei e Evangelho. Como vocês podem ver, tá mais fina. É porque Lei e Evangelho tem duas versões. Tem a versão completa e também tem a versão condensada, né? Seja o que for, é um excelente escrito
que aqui está indicando que o autor é o C.F.W. Walter, como é indicado em todas as edições. Mas a gente sabe que não foi ele quem escreveu esse livro. De fato, foram seus alunos que escreveram este livro após a sua morte. Mas é claro que tudo que é expresso nas teses sobre a correta distinção entre lei e evangelho, é claro que são ensinamentos de Walter, mas ele mesmo, ele não escreveu esse livro, mas sim os seus alunos. Esse livro aqui eu não vou falar dele de novo, porque em vídeos anteriores eu já fiz uma abordagem sobre este livro, Proezas na Mordomia Cristã. Mas eu trouxe ele porque é uma edição bem antiga, se eu não me engano, tem mais 3 edições em português, né? Mas enfim, Proezas na Mordomia Cristã. E esse próximo livro aqui, Dificuldades Bíblicas. Pelo título dele, ele faz uma abordagem sobre os diversos tópicos da Sagrada Escritura que podem ser objetos de controvérsia. Porque a gente sabe, né, que a Bíblia ela é um livro, né, um escrito que foi elaborada numa época muito diferente da nossa, de um contexto diferente do nosso, e também escrita em idiomas diferentes do nosso, que é o hebraico, aramaico e o grego. Então, por conta disso tudo, é nítido que é levantada muitas controvérsias acerca da Sagrada Escritura, né? Então, acredito que esse livro seja de suma importância para que essas controvérsias, sejam resolvidas. A gente sabe que nem tudo é resolvido, mas a gente pode se dedicar em ensinar a palavra de Deus. Esse livro aqui, publicado pela editora Ubra, Irei na Plenitude da Bênção de Cristo. Esse livro é organizado pelo Walter Kurenbecker, e sinceramente eu não sei sobre o que é tratado esse livro, sabe? Mas pelo que eu estou vendo aqui, é uma abordagem sobre os dias litúrgicos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos dizer assim, são reflexões para cada dia litúrgico. É um livro que eu não conheço, mas eu trouxe mesmo assim. Então é isso, galera. Este foi o vídeo de hoje. Esse meu terceiro vídeo sobre as minhas garimpadas concordiana. E é isso. É sempre bom deixar bem claro, né, que esses livros, a grande maioria eu não conheço, porque o meu tempo aqui no seminário ele é muito reduzido por conta das minhas responsabilidades que eu tenho assim com o próprio seminário. Mas é claro que esses livros que eu peguei, eu pretendo ler eles todos até a minha formação, né, até eu virar pastor. Eu quero ler esses livros todos, e é para isso que eu os trouxe, para complementar a minha biblioteca particular. Então é isso, galera. Agradeço pela compreensão de todos, e também esses livros que eu mostro aqui é para expor a vocês a existência desses livros, porque muito desses escritos eles não estão sendo mais produzidos pelas editoras, Editora Concórdia, Editora Sinodal. Então são livros que acabam se tornando raridades, sabe? Acabam se tornando coisas que elas só são acessíveis somente por aqueles que vendem em sebos ou aqueles que conseguem em doação, tipo o meu caso, sabe? Então, para expor a vocês a existência desses livros, né? Então é isso, galera. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui, e encerro desejando que a graça e a paz de nosso Senhor esteja convosco.
não somente hoje, mas para sempre.